a minha peça. Esse meu tema é... Ela não está aqui. Precisa aprender mais sobre sal e luz. Na verdade é isso mesmo. Eu tinha conversado com a pastora que às vezes eu me sentia muito incomodada do pastor falar tanto, que a gente trouxesse as pessoas para cá, para a igreja, porque eu não conseguia trazer ninguém. Eu tinha convidado várias pessoas e não conseguia trazer ninguém. E ao fazer essa leitura aqui, eu entendi totalmente a missão que o pastor tem e a missão que ele tenta passar para a gente. Nós somos sal e luz. Não é preciso muito esforço para a gente notar que o mundo anda sem sabor e que muita gente caminha nas trevas. Nós cristãos precisamos acender luzes, despertar esperanças, partilhar amor e solidariedade. Nós somos chamados a iluminar e a dar sabor a um mundo que se apresenta muitas vezes sem coração, sem compaixão, sem misericórdia. O verdadeiro sentido da vida é a coragem que temos para enfrentar os desafios que a própria vida nos apresenta. Nosso propósito é sentir que estamos, de alguma forma, contribuindo para que a humanidade caminhe no caminho da luz. Em Mateus 5, 13 e 14, que é onde eu me baseei para... Jesus diz, não que nós temos o sal. Nós temos sal, quando a gente sua, a gente tem sal. Não que nós temos luz, né, que nós pegamos uma vela e nós acendemos, mas que vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então, isso está dentro de nós mesmos. Não é uma coisa que é dada por alguém. Somos nós que temos sal e luz. Essa afirmação, Jesus nos apresenta a responsabilidade de ser um agente influenciador. Sermos sal é imprimir influência com a nossa presença. Todos nós sabemos a utilidade do sal. Sua presença discreta na comida não é detectada, mas sua ausência logo é percebida. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. A luz está em oposição às trevas. E aonde chega a luz, as trevas se dissipam, porque não existe comunhão entre as trevas e a luz. Ser luz é manifestar ao mundo e impactá-lo com as nossas boas obras, de tal maneira que Deus seja glorificado. Então, essas boas obras nós não fazemos para os homens. E aqui eu tenho um adendo que eu acho interessante. A gente pensa às vezes que sabe das coisas. E aí a gente repete as coisas de uma forma que a gente decorou praticamente, mas a gente não refletiu. Então, quando eu peguei esse tema e vi que eu precisava mais aprender sobre ele, foi que eu vi que eu não sabia quase nada sobre ele. Então, a gente sabe quando a gente vai ensinar para o outro aquilo que a gente acha que sabe. E aí a gente aprende quando a gente faz isso. Quem come comida sem sal, vê que não é agradável. E se você já faltou luz na sua casa e você estava só e ficou no escuro, você sabe o tanto que isso é perceptível. Que isso não aconteça. E quando isso acontece, você vai dar importância ao sal e à luz. Esses versículos, Jesus convoca a nós, discípulos, a sermos influência positiva no mundo, preservando o que é bom e combatendo o que é mal. Convida todos nós a sermos agente de transformação positiva na sociedade. Ser o sal da terra significa ser uma força de perseverança em dar sabor à vida, e enquanto ser luz implica iluminar e guiar os outros com o exemplo de boas obras. Ser sal da terra é ressaltar o lado bom das pessoas na vida. E aqui a gente escuta tanto isso.
E a gente esquece muitas vezes que quando a gente anota, aponta um dedo para o outro, tem 3 apontando para a gente. E muitas vezes a gente olha uma pessoa que fez uma bela pregação aqui, falou muitas coisas, mas errou em uma, e você não disse para ela que ela foi bem. Você errou nisso, né? Isso é quando a gente tem coragem de vir aqui na frente, né? Porque nem todo mundo tem, porque é preciso coragem para você se expor aqui. Sabemos que a luz dissipa as trevas e revela caminho. A luz tem o poder de iluminar e de direcionar. Os cristãos devem refletir a luz de Cristo no mundo. A vida de um cristão deve ser exemplo para os outros, assim como uma lâmpada na cidade, num topo de um morro. Porque aqui a gente está na frente, então é preciso a gente saber que a gente está sendo visto, né? E por muitos olhos, como eu já repeti na minha primeira pregação que eu fiz aqui. As boas obras, feitas com sinceridade e humildade, atraem as pessoas para a luz de Cristo. Os cristãos tornam-se refletores da luz, compartilhando amor, a graça, a verdade que Jesus oferece. O cristão que está iluminado por Cristo se converte em luz e reflete a luz recebida, assim como a lua reflete a luz do sol. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler o Alcorão, mas a questão ali daqueles véus daquelas mulheres, quando foi pensado pelo líder deles, né, foi pensado para que as mulheres que estivessem na igreja rezando, elas sairiam tão iluminadas que elas chamariam a atenção de todas as pessoas. Então elas se cobrem com o véu, para que elas não atraiam a atenção, principalmente dos homens. Foi nesse sentido. Mas isso foi desvinculado, né? Isso foi modificado depois. No versículo de Mateus 5,16, Jesus lembra que as nossas boas obras devem ser vistas pelos outros, mas sempre com o objetivo de glorificar a Deus e não de levantar o nosso ego, né? Isso significa que a vida cristã não deve ser vivida de forma isolada e egoísta. Pelo contrário, deve ser um testemunho vivo do poder do amor de Deus, atraindo os outros para a presença do Cristo. Não pelo pregador, mas por Deus, né? Com a humildade que o pastor Orlando sempre coloca isso. Que tudo que ele prega, tudo que ele fala é sempre por Deus, é sempre em função do que Deus passou para ele, né? Para a nossa luz brilhar, nós precisamos estar contactados com a fonte do poder de Deus. Quando convidamos Jesus para entrar em nosso coração, estamos nos conectando com o poder de Deus e recebendo a sua luz. Quando nós vamos à igreja rezar, adorar, louvar e estudar, porque aqui a gente aprende muito com os outros pregadores, né? Cada vez que um vem aqui, dá uma forma de percepção que você não tinha daquele versículo, que você não tinha lido daquela forma. Cada um dá um seu jeito para você ir construindo o seu. Não é você copiar o que o outro está fazendo, mas você se mirar que Deus pode dar iluminação também para você. Deixa eu ver. Portanto, peçamos ao Senhor a graça de sermos sal da terra e luz do mundo. Com a luz de Cristo, nós iluminaremos cidades inteiras, partidos políticos, grupos de empresários, universidades e centros educativos, comércios e estádios de futebol. Aqui eu só lembrei do pastor Orlando, que ele sempre diz: se a gente se reunir em oração e for forte, a gente pode mudar a cidade de Fortaleza inteira. Às vezes eu achava assim, isso uma coisa meio inadmissível, mas isso é. Se cada um for sal e luz, a gente consegue. Mas o cristão tem que ser coerente, assim como Estevão, que teve de dar a sua própria vida com alegria. Bom, então era isso. Não estão contando meu tempo, eu não sei quanto tempo já passou, mas eu trouxe uma música que é do meu tempo de catecismo. E faz muito tempo, é uma música que eu gosto muito. Ela diz assim:
que a gente cantava muito quando a gente era criança na igreja.